Boa noite, pessoal. Hoje na aula nós vamos falar como resolver circuitos com transistores, tá? É, com base no modelo matemático, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente desenvolver isso daqui, tá? Porque a gente vai acabar precisando disso daqui para outros circuitos. Então vamos fazer meio que uma lembrança, pessoal, dos transistores, né? Então o transistor fala BJT, aonde a gente tem aqui, eu pegar aqui, né? Então nós temos aqui a base, coletor e o emissor, tá certo? Tá. Ele é chamado BJT porque chama Bipolar Junction Transistor, tá certo? O transistor de junção bipolar. Ele é o mais comum, pessoal, tá? Então ele tem mais ou menos esse aspecto aqui assim. Esse aqui é o modelinho dele, 2N3904, ok? Tá? Que é um dos modelinhos dele. Uma particularidade no nome desse carinha aqui, né? Você está vendo que são 2N, tá bom, pessoal? E quantas perninhas ele tem? Nós temos 3 perninhas. O diodo, um exemplo, um diodo dessa mesma linha, desse cara aqui assim, um N4001, né? Curiosamente, pessoal, o nosso diodinho tem 2 perninhas, né? É uma regra para esse fabricante, né? Que o primeiro número que vem aqui na frente é um número a menos do número de perninhas que tem dentro do seu componente. Tá. Então, pessoal, aqui eu coloquei um simples desenho de como que a gente vai acabar desenvolvendo aqui, fazendo toda essa parte. Pessoal, esse é o chamado modelo de Haber-Small, né? É mais ou menos dessa forma que o pessoal apresenta para a gente na faculdade, né? E aí você fala, professor, você tá doido de passar esse negócio aqui para gente? Aqui você viu isso na faculdade de engenharia, como é que, né? Pessoal, fica tranquilo, tá? Deixa aqui para o pé ajuda vocês a fazer isso aqui de uma forma mais simples e não tão acontece fala só preocupada com desenhos, diagramas e cálculos mirabolantes. Vamos calcular aquilo que é prático, aquilo que é útil, aquilo que é funcional, né? Tá? Mas isso aqui é um modelinho, o desenho dele aqui assim, você dividindo o nosso transistor, né? Acontece fala entre a base, né? Vou pegar aqui outra cor aqui, a base, né, o coletor e o emissor, né? E literalmente nas perninhas do diodo aqui assim, eu tenho um gerador de corrente para cada um deles, né? E eu tenho aqui um diodo para cada perninha. Aí você falou, realmente é para ficar meio louquinho isso daqui na época da faculdade, isso que deixou eu também, já começar a perder os cabelos nessa época da faculdade, tá bom, pessoal? Estou perdendo cabelo até hoje. Não sei como é que não acabou ainda. Bom, mas vamos ver de um jeito um pouquinho mais fácil daqui. Vamos saber como é que é a história desses caras aqui, tá bom? Pessoal, isso aqui foi o trabalho da vida desses dois carinhas aqui, né? Tá certo? Então, o primeiro deles é o Joel James Ebers, tá certo? Que ele é um engenheiro elétrico, o cara é PhD, junto com John Lewis Moll, tá certo? Então, Ebers, se eu não estou enganado, acontece esse carinha aqui é o Ebers e esse aqui é o Moll, tá certo? E aí o seguinte, esses caras aqui eles ganharam um mega prêmio, acontece com base nisso daqui, né, em 1954, né? Esse cara aqui ele estava vivo até há pouco tempo, né? Não lembro se, né? Mas esse cara aqui tem uma história meio trágica. Esse cara aqui ele acabou morrendo um pouco tempo depois, que o cara se matou para conseguir fazer uma coisa, ser reconhecido, né? Tudo isso daí. Então ele nem pôde ter o prazer de ver literalmente fala o seu modelo matemático, né, ser aplicado e hoje que vai ajudar pra caramba a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Só para vocês entenderem, pessoal, não existe tipo um exemplo, um método que eu fosse estudar ou dentro do transistor acontece. Se eu não conseguisse criar um modelo matemático prático que funcional que desse resultados muito próximos dos reais, tá? E que esse cálculo não fosse um cálculo mirabolante. Então, esses caras levaram anos para poder desenvolver o que nós vamos ver de uma forma muito fácil. Quer dizer, você vai aprender um negócio numa aula de 20, 30 minutos, uma coisa que o cara levou tipo uma década, às vezes, estudando para poder chegar naquilo ali, né? Aí você fala, ai que burro, né? Não acontece, aí que inteligente, né? Porque se não fosse eles, a gente tá fazendo do método que literalmente a gente ia desistir e acabar estudando como é que funciona bem, fala o cálculo matemático de um transistor. Tá.
Então vamos ver algumas coisinhas que nós já estamos acostumados, né, com relação aos transistores dentro de um transistor BJT, certo? Primeira coisa, ele tem que atender a lei dos nós, pessoal. A lei dos nós não pode deixar de existir, certo? Então a corrente no meu emissor, ela vai ter que ser a corrente no meu coletor mais a corrente da base. Tem também, pessoal, que atender às leis das malhas, tá certo? Entre a minha tensão entre a base e coletor, tem que ser a minha tensão entre o coletor e emissor mais a tensão entre a base e o emissor. Ok? Tá. Aí, quando literalmente esse cara tiver em corte, para vocês entenderem como é que vai vir esses cálculos, né? Tá certo? Quando tiver em corte, a minha tensão entre base e emissor, ela vai ser negativa. E entre a base e o coletor vai ser negativo. Tá? Quando tiver em corte nosso transistor. E a corrente do coletor e a corrente da base vão ser igual a zero, pessoal. Tá? Então não tem muito chororô em cima disso daí. Bom, tá. Já em saturação, né, os valores vão ser positivos. Mas, né, fala, a corrente do meu coletor vai ser igual a beta, que é o ganho, né, vezes a minha corrente de base. E a gente pode considerar, pessoal, que ele está saturado quando o nosso VCE ele vai estar igual a aproximadamente 0,2. Tá? Então a gente tem que aproveitar exatamente desse tipo de informação, que essas são informações que estão diretamente ligadas ao nosso transistor, né? Tá? Para a gente poder literalmente utilizar isso daqui para poder fazer um modelinho matemático, tá? Eu sei que vocês já vão ficar de cabelo arrepiado quando chegar nessa parte aqui, né? Tá certo? O cabelo da Mara acontece, vai ficar um pouquinho mais ruivo, né? Mas fica tranquila, tá bom, Mara? Acontece. A gente vai fazer de um jeito aqui tranquilo, bacaninha, para ficar fácil e prático de ser acabar aplicando aqui. Tá. E os caras, quando eles fizeram isso aqui, pessoal, eles colocaram exatamente esse mesmo modelinho que a gente tinha visto naquele outro slide. Tá? Então, nós vamos transformar isso aqui de um jeito um pouquinho mais prático. Vamos ver? Então, aqui, pessoal, já coloquei logo exatamente falar, vamos ver isso aqui na prática, né? Como é que a gente faz esse cálculo, como é que a gente desenha o modelinho do Weber-Small, né? Como é que tem aqui o nosso circuito, né? Então, pessoal, aqui eu tenho um circuitinho aqui com uma fonte de 5 volts, né? Um resistor de 100K, resistor de 2K, temos o nosso transistor aqui no meio, temos mais uma outra fonte aqui de 10K. O que vai ser pedido, né? Então nós temos que calcular a tensão no emissor, no coletor e na base, e as correntes no emissor, no coletor e na base. Então, pessoal, para desenhar o Weber-Small, né, eu juntei aqui os terras. Bom, aqui são 10 volts, tá bom, pessoal? Não são 12 não, são 10 volts. E o modelo de Weber-Small, pessoal, desenhado aqui por mim aqui, ficou basicamente, pessoal, só isso daqui. Tá certo? Tá? Aonde isso aqui, pessoal, que é uma fonte de corrente, tá? Existe fonte de tensão, existe fonte de corrente, mas a gente vai acabar utilizando ela aqui, você vai acabar vendo dentro da nossa parte, tá? Então aqui nós temos o nosso coletor, né? Novamente o coletor, a base e o emissor, né? O coletor, a base e o emissor, que são as nossas perninhas. E é aqui que a gente vai começar a analisar o nosso circuito, tá bom? Isso aqui, pensando isso aqui para a gente calcular, a gente começa supondo, pessoal, que nós estamos na região ativa, tá certo? Dentro do nosso circuito aqui. Então, vamos lá, pessoal. Tem algumas formulazinhas lá para a gente não ter que ficar lembrando, né? Então, as primeiras formulazinhas que a gente vai ter sobre a questão de transistores, né? Vão acabar trazendo as 3 fórmulas aqui principais, né? Onde a corrente do coletor vai ser igual ao beta, que é o ganho, né? Vezes a corrente da base, né? A corrente do emissor vai ser beta mais 1 vezes a corrente da base. E a corrente no emissor vai ser igual à corrente do coletor mais a corrente da base. Ok? Então vamos para o primeiro cálculo, pessoal, que nós vamos acabar fazendo apenas... vamos começar logo na primeira malha ali. Certo? Então, dentro da primeira malha, pessoal, né? O que nós temos acontece pela aquela minha regrinha, né? Então, vou colocar minha regrinha novamente aqui, né? Tudo que for fonte vai ser igual a tudo que a gente gasta.
ok? Tudo que for fonte vai ser igual, tudo igual que a gente gasta. Tá. Então, vamos colocar aqui os valores agora aqui. Então é o seguinte, o que nós temos como fonte? 5 volts. Tá. Depois, pessoal, nós temos aqui o nosso resistor, né, que eu vou chamar o resistor dele de base, né? Vezes a corrente da base, né? Então aqui nós temos o resistor aqui que vai ser o seu 100K. E ele, pessoal, ele gasta energia, tá certo? Se ele tem um resistor, ele vai gastar energia. E por último, pessoal, nós temos aqui o nosso diodinho, tá certo? Consumindo o seu famoso 0,7 volts. Ok? Tá. Então, se eu jogar o 0,7 aqui vai dar 4,3, né? E depois 4,3 divididos por 100K, eu vou ter 4,3 microampere. Lembrando, pessoal, que para que saia esse resultado bonitinho aqui, né? Nós temos que apertar a nossa teclinha ENG dentro da sua calculadora, né? Para que saia exatamente isso daqui perfeitamente. Tá? O que eu tinha talvez esquecido que lá no alto, lá, o beta, né, desse nosso transistor é 100. Bom, o nosso beta nesse cara aqui é 100. Com base nisso, eu vou aplicar uma das primeiras fórmulas, pessoal. Vou calcular aqui, né, a nossa corrente no emissor. Ok? Coloquei aqui a formulazinha, vai ficar 100 mais 1. Então, nós calculamos, novamente apertando a teclinha ENG, né? Vamos ter lá, né, que vai ficar 4,343 miliampere. Bom, pessoal, o micro, pessoal, né, lembrando aqui, é 10 a menos 6, né? E o mili, 10 a menos 3. Bom? Para quem teve aula comigo dessa matéria aqui assim, mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico, né? Certo? Então o mili é o primeiro, micro é o segundo, depois nano e depois o pico, né? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Ok? Tá bom, beleza. Como eu já calculei agora aqui, já tem a corrente da base, já tem a corrente do emissor. Falta para a gente calcular o que agora aqui, pessoal? Certo? Falta a nossa corrente do coletor. Ok? Posso utilizar qualquer uma das duas fórmulas aqui, mas eu vou te mostrar por essa fórmula agora aqui. Certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou jogar a corrente da base para lá, então a corrente do coletor vai ser a corrente do emissor menos a corrente da base, né? E deu para a gente aqui aproximadamente 4,3 miliampere. Ok? Tá bom aí, pessoal? Tá. Então agora, pessoal, nós vamos calcular qual que é a nossa tensão na base. Vamos calcular a nossa tensão agora aqui na base. Tá certo? Essa nossa tensão na base, o que ela vai ser? Tá? Ela vai ser a nossa tensão aqui. Então, nós vamos fazer por 1 metro, tá bom, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, ó, a tensão ela vai vir. Então, ela vai ter o nosso 5 volts, tá certo? Descontado o nosso resistor. Vou te mostrar por esse lado, tá bom, pessoal? Mas você vai ver uma coisa aqui que podia ter feito mais rápido. Ok? Tá bom. Então, a tensão aqui é 5, menos 100K vezes 4,3, 0,7. Pessoal, dá para você ver que a minha tensão da base, pessoal, eu só tenho aqui o diodo, eu posso ir por 2 caminhos. Então, vamos marcar aqui o primeiro caminho que nós fizemos aqui no nosso cálculo. Que eu posso vir por aqui até aqui. Tá certo? A fonte é positiva e o que gasta energia é negativo. O outro caminho, que eu vou colocar aqui agora aqui em verde, é vir por esse caminho. Por esse caminho, pessoal, a gente só tinha só o diodinho. Então, comprovando que literalmente aquilo que nós fizemos, a nossa conta está certinha. Tá bom? Tá. O próximo item que nós vamos calcular agora aqui, né? Vamos calcular agora a tensão no coletor. Então, vai vir daqui até aqui. Ok? Desse ponto até esse ponto agora aqui. Tá certo? Então, aqui eu tenho 10 volts, né? Ficou 12 aqui, não sei porquê, temos 10 volts, né? Bom, então nós novamente temos 2 caminhos, certo? Dessa vez aqui eu vou pegar um caminho um pouquinho, o caminho longuinho, né?
certo? Por quê? Porque nós não sabemos aqui nesse gerador de corrente, tá certo? Nós estamos fazendo aqui uma suposição que nós estamos na região ativa, tá certo? Então vamos fazer esse caminho aqui. Beleza. Tá certo? Ah, desculpa. Esqueci de calcular a tensão no emissor. Bom, a tensão no emissor, né? Se você for olhar aqui, eu não tenho nenhum elemento. Ela só podia ser quanto então, pessoal? 0. Ok? Tá, vamos para o coletor agora aqui. Para o coletor, nós temos uma fonte que é 10. Temos aqui um resistor que está gastando energia, por isso que ele é negativo. E temos a corrente que nós já calculamos aqui em cima, a corrente do coletor. Certo? Esse 4,3 aqui. Então, eu calculei aqui a corrente do nosso coletor, né? Ela deu 0,2, 1,4 volts, certo? Se eu quero, pessoal, que ele esteja na região ativa, lembra que eu tinha falado anteriormente lá? Para que esteja na região ativa, o VCE tem que ser quanto, pessoal? Maior que 0,2, tá certo? E literalmente, né? Para calcular o nosso VCE, olha como é que calcula, pessoal, entre o coletor e o emissor. O VCE é simples, pessoal. É a tensão no coletor menos a tensão no emissor. Eu tenho 1,4 e tenho 0. Vai dar 1,4. E comprovando que nós supomos que estava na região ativa, e ele está na região ativa, pessoal. Se for maior que 0,2, está na região ativa. Ok? Vamos lá fazer mais um agora aqui, tá? Então, dessa vez, o que eu tenho diferente agora? Aqui eu tenho um de 140K, não está aparecendo a outra fonte, né? Tem 1,8, tem 1K e temos aqui 8 volts. Pessoal, eu tenho que redesenhar esse cara primeiro, pessoal, tá? Para que literalmente ele acabe se encaixando no nosso modelo, tá? Então, vê se você concorda um pouquinho comigo, né? Tá? Mas desse ponto aqui, esse ponto A, e nesse nosso ponto B, né? Se eu pegar essa perninha e trazer essa perninha para cá, também eu vou estar ligado aqui assim nos 8 volts, tá certo? Entre esse ponto A e esse ponto B, para a gente poder redesenhar agora aqui. Então, pessoal, agora linearizando, que a gente chama, né? É isso daqui. Então, eu tenho esse carinha agora aqui assim, né? Eu vou tirar esse nosso 140 que estava ligado aqui para cima, eu vou ligar ali para baixo e vou colocar, pessoal, literalmente a mesma fonte que foi colocado para o outro lado, né? Porque a aplicação de tensão aqui assim ela vai acabar sendo a mesma, só para a gente estar acertando para que a gente possa fazer um Weber-Small aqui. Então, pessoal, novamente eu desenhei o Weber-Small. Desenhar o Weber-Small, pessoal, é molezinha, né, pessoal? É só pegar esse carinha aqui que eu vou grifar aqui, ó. Tirar o transistor, pessoal. Desenhar isso aqui. Pronto. Isso é Weber-Small. Bom, dessa vez eu resolvi colocar, pessoal, as correntes, para você saber o sentido das correntes, né? E o sentido das tensões. Tá certo? Então, o VBE, o VCB, né? O VCB e o VCE. Certo? Bom, então, pela ordem, pessoal, a gente coloca aqui a letra para onde que vai e da letra de onde que veio. Bom, isso aqui é apenas uma convenção, né, para você poder saber se é positivo, se é negativo, né? Lembrando que positivo e negativo em questão de tensão, pessoal, é só uma questão de referencial, tá bom? Não tem muito. Se eu ligar o multímetro de um jeito, vai dar positivo, se ligar do outro jeito, vai dar negativo. Simples assim. Tá bom? Apenas para a gente saber somente o sentido de corrente, que isso sim é importante. Então vamos começar tudo de novo, pessoal. Então vamos pegar lá a primeira malha. Lembrando que eu gosto daquela lá, ó. Tudo que é fonte é igual a tudo que gasta energia. Certo? Então peguei a desenhar só a primeira malha agora aqui assim, para ficar um pouco mais fácil, uma visualização um pouquinho mais fácil, né? Então, eu sempre preparo esse material, eu sempre vou aperfeiçoando de um semestre para o outro. Eu tenho esse material no texto, mas dessa vez eu quis fazer ele no PowerPoint agora aqui. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, o que nós temos aqui de fonte? Nós temos aqui os 8 volts, certo? Quem gasta energia, pessoal? Os dois resistores.
e os seus resistores com as suas devidas correntes, né? Vou marcar em branco aqui para ficar melhor, devidas correntes, mais quem gasta energia também é o nosso diodinho. Ok? Tá. Professor, mas aqui nós temos duas correntes diferentes. Como é que eu vou conseguir calcular? Certo, pessoal? A corrente no emissor, ele vai ser beta mais 1 vezes a corrente de base, pessoal. Então é isso que eu vou substituir agora aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu já mandei o 0,7 porque é número com número, vamos juntar os números lá. Ok? Então agora aqui eu tenho corrente de base, só corrente de base. O beta a gente já sabe que foi dado lá no outro slide. O beta vale 100. Bom, para esse nosso exemplo agora aqui. Bom? Tá, tranquilo. O que eu faço, pessoal? Eu vou isolar a corrente de base. E aqui dentro, ó, o 140K. Vamos pegar outra cor agora aqui, né? O nosso 140K está aqui, né? O nosso 1,8 com beta mais 1, coloquei aqui. Por enquanto eu não coloquei o valor do beta, né? A gente pode colocar e vamos colocar ele depois aqui. Vou colocar para o valor 100 depois aqui. Bom, então, pessoal, fazendo a continha, né? Lembrando que isso aqui é 101, né? A nossa corrente aqui, uma corrente bem pequenininha, né? Uma corrente de base bem pequenininha, né? Que é mais ou menos essa ideia de um transistor, né? Com uma corrente muito pequena que eu consiga controlar também o nosso transistor. Ok? Feito isso daqui, a gente vai utilizando-se do beta, né? Lembrando que aqui é 100 vezes, né? Eu não utilizar aquela fórmula que eu tinha utilizado no outro slide lá. Fiz o cálculo aqui, né? Só fazendo as continhas, multiplicações, apertando o botão Engine, né? O tempo inteiro, né, pessoal? Para dar entre o milimicro e o nanopico. Ok? Tá. E depois para calcular, já que eu tenho essa fórmula aqui na mão, né? Que a gente tinha essa fórmula aqui, vou fazer um beta um pouquinho melhorzinho aqui, ficou amarelinho aqui. Então, calculei agora aqui. Então, todas as correntes desse nosso circuito estão calculadas, pessoal. Simples assim, tá? Com poucas fórmulas, apenas peguei a primeira malha, consegui calcular todas as correntes, tá certo? Aqui já tá resolvido, né? E utilizando somente da fórmula de transistor, pessoal. Tá? Então ficou bem mais simples você tratar esse tipo de coisa, né? Colocando lá o 0,7 do diodinho lá, facilitou bastante para a gente fazer os cálculos. Depois que nós calculamos, pessoal, as tensões, né? As tensões das correntes, então vamos calcular agora as tensões. Então, nós temos aqui a nossa tensão da base e temos a nossa tensão do nosso emissor. Aqui, tá bom? Colocando aqui no nosso modelinho aqui. Bom, então vamos fazer lá. Então, logo na primeira malha, né? Certo? O que eu vou ter que medir, pessoal? Eu vou medir do VB até o terra. Certo? Então, se eu puxasse aqui assim, eu teria um terra aqui, né? Ok? Então, o caminho, pessoal, o caminho a ser percorrido, né? Vai ser daqui até aqui. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma fonte de 8 e temos um resistor. E temos a corrente de base. Nós calculamos no slide anterior. Fazendo as contas, vai ter que dar 4,82. Vamos ver agora aqui no emissor, certo? No emissor tem 1,8K, que nós temos agora aqui o nosso... Vou pegar outra cor aqui, né? Certo? Então, nosso caminho daqui até aqui, né? Ok? Tá? Então, eu tenho aqui o nosso resistor de 1,8K, vezes a corrente do emissor. Tudo dando certinho, tem que dar 4,12. Bom, por último, pessoal, a tensão no coletor, certo? Que ele vai estar lá do outro lado, né? Tá certo? Então, ele tem a sua corrente lá. Temos também mais um resistor de 1,8K na segunda malha, né? E a tensão 5,73. Bom, então vamos ver se a nossa análise se ela é válida, né? Trabalhando isso daqui. Bom, então, pessoal, o VCE é o VC menos o VE. Ok? Bom, então o nosso VC, ele deu 5,73. 5,73 menos 4,12. Bom, então deu 1,61. Ok? Tá? Então, lembrando a regrinha, pessoal. Se o VCE for maior que 0,2, estamos na região ativa. Se ele for menor
ou igual a 0,2, ele está na região de saturação. Bom, vamos ver só mais alguns detalhezinhos agora aqui, para a gente poder fazer uma análise completa disso daí. Bom, para que serve aquela fonte que nós temos lá, né, também, né? Beleza, pessoal. Então agora é o seguinte, eu vou traçar essa reta de carga. Agora aqui, né, eu já coloquei, fazendo spoiler, colocando já os valores, né, dela aqui, né? A gente tem que pensar ali também nas duas situações, são dois pontos, tá bom? Então, reta de carga, a gente trabalha a reta de carga na segunda malha, tá bom? A gente tem aqui os dois resistores, aqui, tá? Então, esse cara aqui era para ser 1,8. 1,8 também, tá, pessoal? Que foi uma falha aqui, ó, que eu esqueci de redesenhar isso daqui. Bom, 1,8K, esse cara aqui também. Bom, então vamos lá fazer isso daqui. Bom, então, nós vamos estar colocando, pessoal, uma regrinha que é assim, né? Tá certo? Uma equação que é com base no tipo seguinte, assim, né? Então, considerem nesse nosso VCE agora aqui, pessoal, né? Tá certo? Na nossa fonte aqui de corrente, né? Eu vou colocar ela aqui em negativa, tá bom? Do outro lado, pessoal, né? Nós temos também a fonte, né? A fonte normal dos 8 volts lá. E do outro lado, pessoal, eu vou acabar colocando as nossas os nossos dois resistores com as suas respectivas correntes, tá certo? E literalmente a gente monta o que a gente chama a equação dela, isso daí. Esse VCE, pessoal, ele podia estar positivo aqui, né? Aquela regrinha minha, fonte é igual àquilo que gasta, né? Bom, ela podia estar positiva aqui do outro lado. Mas eu já trouxe para aquela negativa aqui, você vai acabar entendendo por quê, né? Só para a gente tá montando a nossa reta de carga. Primeiro ponto, pessoal. Primeiro ponto, certo? A gente chama de tensão de corte, tá? A tensão de corte, né, é quando literalmente esse nosso VCE foi igual a 8. Quando for igual a 8, o pessoal zerou, né? Que isso aqui vai virar 0, né? Tá certo? Então, o nosso VCE vai ser igual a 8 e as nossas correntes vão ser zeradas. Então, pessoal, o primeiro ponto dentro do nosso gráfico, ele vai ser aqui embaixo, onde a nossa corrente vai ser 0, né? E a nossa tensão VCE vai ser igual a 8. Ela se igualou à mesma tensão da fonte, pessoal. Tá certo? Tá. Segundo ponto é a corrente chamada corrente de curto-circuito. Quando tiver corrente de curto-circuito, pessoal, né? A gente vai considerar que a corrente do emissor e a corrente do coletor são muito próximas. E nesse caso, pessoal, o nosso VCE vai ser igual a 0. Tá? Se for igual a 0, voltando nessa nossa primeira equação aqui, ó. Vamos voltar nessa equação agora aqui. Bom, então eu posso colocar, pessoal, eu posso agrupar a corrente do coletor e a corrente do emissor. E o nosso VCE, pessoal, nesse caso aqui, ó, ele morre, né? Fazendo os cálculos aqui, eu vou ter que o nosso C vai ser aproximadamente 2,9 mA. Certo? Para que eu traço, pessoal, vamos colocar assim, essa linha aqui, tá? Pessoal, qualquer tensão e corrente que eu tiver aqui dentro, certo? Lembrando, acontece que seja... apesar que nem precisa ser maior que ser igual a 0,2. 0,2 só se for para ser ativa, né? Mas, literalmente, pessoal, todas as correntes e tensões, se eu for olhar nesse gráfico, eu olho o valor no gráfico, um exemplo, eu olho a tensão, bate aqui no gráfico e descubro a corrente. Ou eu pego aqui uma corrente, bato aqui no gráfico e descubro a tensão. É o que nós chamamos de reta de carga. Ok? Vai ter uma atividade para vocês estarem fazendo, né? Com base nesses dois exemplos que eu fiz agora aqui.